A paz do Senhor, explicando a Bíblia comigo, Pastor Carlos. Números capítulo 5. O leproso e o imundo são lançados fora do arraial. Disse o Senhor a Moisés: ordena aos filhos de Israel que lancem para fora do arraial todo leproso, todo que padece fluxo e todo imundo por ter tocado em algum morto. Tanto homem como mulher os lançareis, para fora do arraial os lançareis, para que não contaminem o arraial no meio do qual eu habito. Os filhos de Israel fizeram assim e os lançaram para fora do arraial, como o Senhor falara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. A lei da restituição. Disse mais o Senhor a Moisés: dize aos filhos de Israel: quando homem ou mulher cometer algum dos pecados em que caem os homens, ofendendo ao Senhor, tal pessoa é culpada. Confessará o pecado que cometer e pela culpa fará plena restituição. Ele acrescentará a quinta parte e dará tudo aquilo contra quem se fez culpado. Mas, se esse homem não tiver parente chegado, a quem possa fazer restituição pela culpa, então o que se restitui ao Senhor pela culpa será do sacerdote, além do carneiro expiatório com que se fizer expiação pelo culpado. Toda oferta de todas as coisas santas dos filhos de Israel que trouxerem ao sacerdote será deste, e também as coisas sagradas de cada um, o que alguém der ao sacerdote será deste. Quando Deus fala de culpado, ele não faz acepção, é homem, é mulher, errou, tem que pagar. Quando Jesus disse: ouviste que foi dito, dente por dente, olho por olho, mas eu digo que quem com ferro fere, com ferro será ferido. E há um ditado no mundo que diz: aqui se faz, aqui se paga. De uma certa forma, algumas pessoas cometem delitos, cometem crimes e ficou por isso mesmo, ninguém achou o culpado. Aqui na terra ninguém achou, mas lá no paraíso celeste você pode ter certeza que o culpado, se não se arrependeu, será condenado. A prova da mulher suspeita de adultério. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: se a mulher de alguém se desviar e lhe for infiel, de maneira que algum homem se tenha deitado com ela e for oculto aos olhos de seu marido, e ela o tiver ocultado, havendo-se ela contaminado, e contra ela não houver testemunha, e não for surpreendida em flagrante, e o espírito de ciúmes vier sobre ele, e de sua mulher tiver ciúmes, por ela se haver contaminado, ou o tiver, não se havendo ela contaminado, então esse homem trará a sua mulher perante o Senhor, e juntamente trará a sua oferta por ela, 1/10 de efa de farinha de cevada, sobre a qual não deitará azeite, nem sobre ela porá incenso, porquanto é oferta de manjares de ciúmes, oferta memorativa que traz a iniquidade à memória. O sacerdote a fará chegar e a colocará perante o Senhor. O sacerdote tomará água santa num vaso de barro. Também tomará do pó que houver no chão do tabernáculo e o deitará na água. É água santa, não é água benta não, viu? É uma água separada, tão somente para algumas cerimônias. Apresentará a mulher perante o Senhor e soltará a cabeleira dela. Ele porá nas mãos a oferta memorativa de manjares, que é a oferta de manjares por ciúmes. A água amarga, que traz consigo a maldição, estará na mão do sacerdote. O sacerdote a conjurará e lhe dirá: se ninguém contigo se deitou, e se não te desviaste para a imundícia, estando sob o domínio de teu marido, destas águas amargas amaldiçoantes serás livre. Mas se te desviaste, quando, sob o domínio de teu marido, e te contaminaste, e algum homem que não é teu marido se deitou contigo,
Então o sacerdote fará que a mulher tome o juramento de maldição e lhe dirá: o Senhor te ponha por maldição e por praga no meio do teu povo, fazendo-te o Senhor descair a coxa e inchar o ventre. Lembra que Deus feriu a coxa de Jacó? Lá atrás também em Levítico falamos sobre isso. E esta água amaldiçoante penetre nas tuas entranhas, para te fazer inchar o ventre e te fazer descair a coxa. Então a mulher dirá: Amém, Amém. O sacerdote escreverá estas maldições num livro e com água amarga as apagará. E fará que a mulher beba a água amarga que traz consigo a maldição, e sendo bebida lhe causará amargura. Da mão da mulher tomará o sacerdote a oferta de manjares de ciúmes, e a moverá perante o Senhor, e a trará ao altar. Tomará um punhado da oferta de manjares, da oferta memorativa, e sobre o altar o queimará, e depois dará a beber a água à mulher. E havendo-lhe dado a beber a água, será que, se ela se tiver contaminado, e a seu marido tenha sido infiel, a água amaldiçoante entrará nela para a amargura, e o seu ventre se inchará, e a sua coxa descairá. A mulher será por maldição no meio de seu povo. Se a mulher se não tiver contaminado, mas estiver limpa, então será livre e conceberá. Esta é a lei para o caso de ciúmes, quando a mulher, sob o domínio de seu marido, se desviar e for contaminada, ou quando sobre o homem vier o espírito de ciúmes, e tiver ciúmes de sua mulher. Apresente a mulher perante o Senhor, e o sacerdote nela execute toda esta lei. O homem será livre da iniquidade, porém a mulher levará a sua iniquidade. Ou seja, aquela água amarga, se ela for culpada, vai fazer mal. Mas se ela for inocente, nenhum mal se acontecerá. E quem vai passar vergonha se a mulher for inocente? O marido. Por isso que a acusação tem que vir com provas. E provas cabíveis, provas concretas. Números capítulo 6. A lei do nazireado. Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando alguém, seja homem, seja mulher, fizer voto especial, o voto de Nazireu, a fim de consagrar-se para o Senhor, abster-se-á de vinho e de bebida forte. Não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem tomará beberagens de uvas, nem comerá uvas frescas, nem cascas. Temos hoje vinagre de álcool, vinagre de vinho, a uva, se você comer muita uva, você vai ficar diferente. A jabuticaba, se você tirar o miolo dela, somente a casca, jogar no liquidificador com um pouco de água, um pouco de açúcar, bater, cuidado, você pode ficar bêbado. Todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde as sementes até as cascas. Todos os dias do seu voto de nazireado não passará navalha pela cabeça, até que se cumpram os dias para os quais se consagrou ao Senhor. Santo será, deixando crescer livremente a cabeleira. Todos os dias da sua consagração para o Senhor não se aproximará de um cadáver, por seu pai, ou por sua mãe, ou por seu irmão, ou por sua irmã, por eles se não contaminará quando morrerem, porquanto o nazireado do seu Deus está sobre a sua cabeça. Nós vemos aqui o caso de Sansão. A vida inteira só fez coisa que não devia. Por todos os dias do seu nazireado, santo será ao Senhor. Se alguém vier a morrer junto a ele subitamente e contaminar a cabeça do seu nazireado, rapará a cabeça no dia da sua purificação. Ao 7º dia a rapará. Ao 8º dia trará 2 rolas ou 2 pombinhos ao sacerdote à porta da tenda da congregação. O sacerdote oferecerá um como oferta pelo pecado e o outro para holocausto, e fará expiação por ele, visto que pecou relativamente ao morto. Assim, naquele mesmo dia, consagrará a sua cabeça.
Então consagrará os dias do seu nazireado ao Senhor e, para a oferta pela culpa, trará um cordeiro de 1 ano. Os dias antecedentes serão perdidos, porquanto o seu nazireado foi contaminado. Esta é a lei do nazireu. No dia em que se cumprirem os dias do seu nazireado, será trazido à porta da tenda da congregação. Ele apresentará sua oferta ao Senhor, um cordeiro de 1 ano, sem defeito. Ele apresentará a sua oferta ao Senhor, um cordeiro de 1 ano, sem defeito, em holocausto, e uma cordeira de 1 ano, sem defeito, para oferta pelo pecado, e um carneiro sem defeito, por oferta pacífica, e um cesto de pães asmos, bolos de flor de farinha com azeite, amassados, e formas asmas untadas com azeite, como também a sua oferta de manjares e as suas libações. O sacerdote os trará perante o Senhor e apresentará sua oferta pelo pecado e o seu holocausto. Oferecerá o carneiro em sacrifício pacífico ao Senhor com o cesto dos pães asmos. O sacerdote apresentará também a devida oferta de manjares e a libação. O nazireu, à porta da tenda da congregação, rapará a cabeleira do seu nazireado e tomá-la-á e a porá sobre o fogo que está debaixo do sacrifício pacífico. Depois o sacerdote tomará a espádua cozida do carneiro e um bolo asmo do cesto e uma forma asma e os porá nas mãos do nazireu, depois de haver este rapado a cabeleira do seu nazireado. O sacerdote os moverá em oferta movida perante o Senhor. Isto é santo para o sacerdote, juntamente com o peito da oferta movida e com a coxa da oferta. Depois disso, o nazireu pode beber vinho. Esta é a lei do nazireu que fizer voto. A sua oferta ao Senhor será segundo o seu nazireado, afora o que as suas posses lhe permitem, segundo o voto que fizer, assim fará conforme a lei do seu nazireado. A bênção sacerdotal. Disse o Senhor a Moisés: Fala a Arão e a seus filhos, dizendo: Assim abençoarei os filhos de Israel, e dir-lhes-eis: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Aqui no livro de Números, nós observamos algumas repetições. Eu sou o Senhor, disse o Senhor. Quando uma oferta é trazida por um príncipe, um segundo traz a mesma oferta, um terceiro traz a mesma oferta, e são ofertas detalhadas, há detalhes no texto. Para alguma finalidade, Deus faz isso. Números capítulo 7. As ofertas dos príncipes na dedicação do altar. No dia em que Moisés acabou de levantar o tabernáculo e o ungiu e o consagrou, e todos os seus utensílios, bem como o altar e todos os seus pertences, os príncipes de Israel, os cabeças da casa de seus pais, os que foram príncipes das tribos que haviam presidido o censo, ofereceram e trouxeram a sua oferta perante o Senhor: 6 carros cobertos e 12 bois. Cada 2 príncipes ofereceram um carro, e cada um deles um boi, e os apresentaram diante do tabernáculo. Disse o Senhor a Moisés: Recebe-os deles, e serão destinados ao serviço da tenda da congregação, e os darás aos levitas, a cada um segundo o seu serviço. Moisés recebeu os carros e os bois e os deu aos levitas. 2 carros e 4 bois deu aos filhos de Gerson segundo o seu serviço. 4 carros e 8 bois deu aos filhos de Merari
segundo o seu serviço, sob a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Mas aos filhos de Coate nada deu, porquanto a seu cargo estava o santuário, que deveriam levar aos ombros. Ofereceram os príncipes para a consagração do altar no dia em que foi ungido. Sim, apresentaram a sua oferta perante o altar. Disse o Senhor a Moisés: cada príncipe apresentará no seu dia a sua oferta para a consagração do altar. O que, pois, no primeiro dia apresentou a sua oferta foi Naasson, filho de Aminadab, pela tribo de Judá. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata e 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares, um recipiente de 10 siclos de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para oferta pelo pecado, e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Foi esta a oferta de Naasson, filho de Aminadab. No segundo dia, fez a sua oferta Natanael, filho de Zuar, príncipe de Issacar. Como sua oferta apresentou um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares, num recipiente de 10 siclos de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para holocausto, um bode para oferta pelo pecado e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Foi esta a oferta de Natanael, filho de Zuar. No terceiro dia, chegou o príncipe dos filhos de Zebulon, Eliabe, filho de Elon. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares, um recipiente de 10 siclos de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para holocausto, um bode para oferta pelo pecado e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Foi esta a oferta de Eliabe, filho de Elon. No quarto dia, chegou o príncipe dos filhos de Ruben, Elisur, filho de Sedeur. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares, um recipiente de 10 siclos de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para holocausto, um bode para oferta pelo pecado, e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Foi esta a oferta de Elisur, filho de Sedeur. No quinto dia, chegou o príncipe dos filhos de Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares, um recipiente de 10 siclos de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para holocausto, um bode para oferta pelo pecado, e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Foi esta a oferta de Selumiel, filho de Zurizadai. No sexto dia, chegou o príncipe dos filhos de Gade, Eliasaf, filho de Deuel.
A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares, um recipiente de 10 siclos de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para holocausto, um bode para oferta pelo pecado, e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Foi esta a oferta de Eliasaf, filho de Deuel. No 7º dia, chegou o príncipe dos filhos de Efraim, Elisama, filho de Amiúde. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares, um recipiente de 10 siclos de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para holocausto, um bode para oferta pelo pecado, e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Foi esta a oferta de Elisama, filho de Amiúde. No 8º dia, chegou o príncipe dos filhos de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares, um recipiente de 10 siclos de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para holocausto, um bode para oferta pelo pecado, e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Foi esta a oferta de Gamaliel, filho de Pedazur. No dia 9º, chegou o príncipe dos filhos de Benjamim, Abidã, filho de Gideone. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares, um recipiente de 10 siclos de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para holocausto, um bode para oferta pelo pecado, e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Foi esta a oferta de Abidã, filho de Gideone. No 10º dia, chegou o príncipe dos filhos de Dan, Aiezer, filho de Amizadai. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares, um recipiente de 10 siclos de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para holocausto, um bode para oferta pelo pecado, e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Foi esta a oferta de Aiezer, filho de Amizadai. No dia 10º, chegou o príncipe dos filhos de Azer, Pagiel, filho de Ocrã. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares, um recipiente de 10 siclos de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para holocausto, um bode para oferta pelo pecado, e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Foi esta a oferta de Pagiel, filho de Ocrã. No 12º dia, chegou o príncipe dos filhos de Naphtali, Aira, filho de Enã. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite
para oferta de manjares, um recipiente de 10 siclos de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para holocausto, um bode para oferta pelo pecado, e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Foi esta a oferta de Aira, filho de Enã. Esta é a dádiva feita pelos príncipes de Israel para a consagração do altar no dia em que foi ungido: 12 pratos de prata, 12 bacias de prata, 12 recipientes de ouro, cada prato de prata de 130 siclos e cada bacia de 70. Toda a prata dos utensílios foi de 2.400 siclos, segundo o ciclo do santuário. 12 recipientes de ouro cheios de incenso, cada um de 10 siclos, segundo o ciclo do santuário. Todo o ouro dos recipientes foi de 120 siclos. Todos os animais para o holocausto foram 12 novilhos, carneiros 12, 12 cordeiros de 1 ano, com a sua oferta de manjares, e 12 bodes para oferta pelo pecado. E todos os animais para o sacrifício pacífico foram 24 novilhos, os carneiros 60, os bodes 60, os cordeiros de 1 ano 60. Esta é a dádiva para a consagração do altar depois que foi ungido. Quando entrava Moisés na tenda da congregação para falar com o Senhor, então ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório que está sobre a arca do testemunho, entre os 2 querubins. Assim lhe falava. Números capítulo 8. As 7 lâmpadas do santuário. Disse o Senhor a Moisés: Fala a Arão e dize-lhe: quando colocares as lâmpadas, seja de tal maneira que venham as 7 a alumiar defronte do candelabro. E Arão fez assim: colocou as lâmpadas para que alumiassem defronte do candelabro, como o Senhor ordenara a Moisés. O candelabro era feito de ouro batido, desde o seu pedestal até as suas flores, segundo o modelo que o Senhor mostrara a Moisés. Assim ele fez o candelabro. Disse mais o Senhor a Moisés: Toma os levitas do meio dos filhos de Israel e purifica-os. Assim lhes farás para os purificar. Asperge sobre eles a água da expiação, e sobre todo o seu corpo farão passar a navalha. Lavarão as suas vestes e se purificarão. E tomarão o novilho com a sua oferta de manjares de flor de farinha amassada com azeite. Tu, porém, tomarás outro novilho para oferta pelo pecado. Farás chegar os levitas perante a tenda da congregação, e ajuntarás toda a congregação dos filhos de Israel. Quando, pois, fizerem chegar os levitas perante o Senhor, os filhos de Israel porão as mãos sobre eles. Arão apresentará os levitas como oferta movida perante o Senhor da parte dos filhos de Israel, e serão para o serviço do Senhor. Os levitas porão as mãos sobre a cabeça dos novilhos, e tu sacrificarás um para oferta pelo pecado e o outro para holocausto ao Senhor, para fazer expiação pelos levitas. Porás os levitas perante Arão e perante os seus filhos, e os apresentarás por oferta movida ao Senhor. E separarás os levitas do meio dos filhos de Israel. Os levitas serão meus. Depois disso entrarão os levitas para fazerem o serviço da tenda da congregação, e tu os purificarás, e por oferta movida os apresentarás. Porquanto eles, dentre os filhos de Israel, me são dados, em lugar de todo aquele que abre a madre, do primogênito de cada um dos filhos de Israel, para mim os tomei. Porque meu é todo primogênito entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais. No dia em que, na terra do Egito, feri todo primogênito, os consagrei para mim.
Tomei os levitas em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel. E os levitas, dados a Arão e a seus filhos dentre os filhos de Israel, entreguei-os para fazerem o serviço dos filhos de Israel na tenda da congregação e para fazerem expiação por eles, para que não haja praga entre o povo de Israel, chegando-se os filhos de Israel ao santuário. E assim fez Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel com os levitas, segundo tudo que o Senhor ordenara a Moisés acerca dos levitas, assim lhes fizeram os filhos de Israel. Os levitas se purificaram e lavaram as suas vestes, e Arão os apresentou por oferta movida perante o Senhor, e fez expiação por eles para purificá-los. Depois disso, chegaram os levitas para fazerem o seu serviço na tenda da congregação, perante Arão e seus filhos, como o Senhor ordenara a Moisés acerca dos levitas, assim eles fizeram. Disse mais o Senhor a Moisés: isto é o que toca aos levitas, da idade de 20 anos para cima, entrarão para fazerem o seu serviço na tenda da congregação, mas desde a idade de 50 anos desobrigar-se-ão do serviço e nunca mais servirão. Porém, ajudarão aos seus irmãos na tenda da congregação no tocante ao cargo deles. Não terão mais serviço. Assim farás com os levitas quanto aos seus deveres.